narrativo, uma das 5 tipologias textuais sobre a qual falamos na aula anterior. O texto narrativo, ele é aquele que vai nos trazer uma história, né? Onde nós encontraremos algumas características básicas, né? 5 propriamente ditas. Todo texto narrativo, ele vai ter personagem, né? Seja principal ou secundária, né? O narrador ou foco narrativo em primeira pessoa ou terceira pessoa, quer dizer, quando for primeira pessoa, é o narrador personagem, quando for terceira pessoa, é o narrador observador, tá? Onisciente, onipresente, enfim. Eu, ele, né? As pessoas do verbo aí. Toda narrativa acontece em algum lugar, né? Espaço, em um determinado tempo, seja cronológico ou psicológico. Cronológico, cronos, vem do relógio, né? Dá pra gente lembrar do relógio. Então, da marcação do tempo, né? E o psicológico é aquele que vai acontecer principalmente dentro da cabeça dos personagens, né? Aquelas lembranças, enfim. E a história ou enredo, que é o coração do texto narrativo, na verdade. Né? Não existe texto narrativo se não houver uma história, um enredo, né? uma trama, né? O narrador, ele sempre vai apresentar os personagens com a ação que ocorre dentro de um determinado tempo, em um determinado lugar, tá? Entre os gêneros textuais que pertencem ao tipo textual narrativo, temos inúmeros, tá? Romance, conto, fábula, novela, crônica, piada, tira, charge. Nossa, aqui tem uma infinidade, né? Toda vez que você conta alguma coisa no seu cotidiano mesmo, para alguém, seja para um amigo, para a mãe, para o pai, você está desenvolvendo um texto narrativo. Não importa se ele está escrito ou não, lembra disso? Tá. Passou a mensagem, transmitiu o conteúdo ali da mensagem, é um texto, tá? Então, o texto narrativo está muito presente dentro do nosso cotidiano. Como exemplo, eu trouxe para vocês aqui o Continho, né? Que é um texto do Paulo Mendes Campos, que é uma crônica, né? Lembrando que todos esses gêneros textuais aqui, e mais os outros todos, né, que existem e ainda vão existir, eles terão as suas características próprias, tá? A gente não pode esquecer daquilo que eu expliquei na outra aula, que todo gênero textual, ele tem uma função, o uso do texto no cotidiano, ok? Tá. Então, olha aqui, vamos ver essa crônica então, que é um texto curto, baseado no cotidiano, né? Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. Na soalheira de meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você, aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai, não. Nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa. Como se chama? Eu não me chamo, não. Os outros é que me chamam de Zé. Olha lá. Então, aqui você tem, você conta também com o humor, né? Que também é uma das características que podem aparecer dentro das crônicas, né? E temos também todos os elementos básicos de uma narrativa, né? Personagens, você tem aqui o menino e o vigário, você tem ali o tempo, né? Na soalheira danada do meio-dia, né? Você tem o espaço no sertão, né? Numa estrada no sertão de Pernambuco, né? Empoeirada, ou seja, você imagina uma estrada de terra, enfim. E você tem a trama aí, que é a história, o enredo, que é o fato do vigário estar
perdido e contando aí com a ajuda das informações que o menino poderia lhe dar. O segundo tipo textual sobre o qual falaremos é o texto descritivo. O texto descritivo, na verdade, ele vai aparecer, na maioria das vezes, ou junto de um texto narrativo, ou junto de um texto expositivo, até mesmo dissertativo, ou seja, o tipo textual descritivo, não só ele, como vários outros, eles podem aparecer juntos, tá? Ele pode aparecer junto com outros tipos textuais, ok? Formando os gêneros textuais diversos, tá? Vamos lá. Texto descritivo. Ele trabalha o imaginário do leitor a partir das descrições de personagem, tempo, espaço, ambiente. Lembra lá do menino magro, barrigudinho, né? Olha lá a caracterização das personagens, né? Da personagem, a descrição da personagem. Na soalheira danada, né? No sol do meio-dia. Você tem aqui o espaço, né? Uma estrada do sertão de Pernambuco, então. A descrição, ela faz parte, muitas vezes, do texto narrativo, principalmente dentro dos contos, dos romances, né? Das crônicas também, com um pouco menos, de maneira um pouco menos enfática, mas também fazem parte aí da crônica. Enfim, mas a gente pode encontrar descrição, por exemplo, no texto jornalístico, tá? Que vai contar um acontecimento, por exemplo, e vai utilizar a descrição do ambiente ou da pessoa, enfim. Temos o texto descritivo objetivo e o subjetivo, tá? O objetivo, como o próprio nome diz, ele cria objetivamente, tá? Não tem como você imaginar de outra maneira, exatamente como está aqui, ele vai criar uma imagem na sua cabeça, tá? Na verdade, o texto descritivo, de uma forma geral, ele cria essa imagem, mas o objetivo todas essas especificações que estão aqui, esses detalhes, eles serão o mesmo para todo mundo, tá? O subjetivo, não. O subjetivo, ele dá intencionalidades da descrição e fica por sua conta, né, por conta do leitor, criar essas imagens na cabeça, então muitas vezes as imagens acabam ficando um pouco diferentes. O céu está bem azul, sem nenhuma nuvem. Há pássaros voando sobre o mar e pescadores trabalhando em seus navios. Na areia, muitas pessoas tomando banho de sol, algumas lendo seus livros, outras brincando com crianças. Bem, é uma imagem que todo mundo criou igual na cabeça, não é isso? Ela está bem objetiva, bem clara, né? Já nos textos aqui de baixo que eu coloquei para vocês para exemplificar o modo subjetivo, né, da descrição, ela já vai trabalhar um pouquinho mais, vai trabalhar os detalhes, mas ainda ele vai te dar parte, ele vai sugerir o ambiente e você vai construir, tá? Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros, lavavam a cara incomodamente debaixo de um fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar de cada instante. Um entrar e sair sem tréguas. Esse é um fragmento do texto Cortiço, de Alísio de Azevedo, que, aliás, trabalha muito com essa questão da descrição, tá? É um texto maravilhoso, porque ele vai trabalhar com a descrição do Cortiço, né? Que passa, inclusive, a ser uma personagem
do texto também do Aloysio, e algumas descrições chegam a ser incômodas, né? Por ser um texto naturalista, mas isso é assunto para outra aula, né? Vejamos aqui um fragmento de um texto realista, tá? Que é um texto do Machado de Assis, do Dom Casmurro. Lembrando que na narrativa do Dom Casmurro, o Bentinho, que é a personagem do texto, que conta a história. Então, nós temos aqui o foco narrativo em primeira pessoa, tá? Então, ele fica o tempo todo sugerindo algumas coisas a respeito da Capitu para que nós criemos aí as imagens na cabeça. Então, vamos lá. Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Olha lá, o que será que ele quis dizer com essa descrição aqui? Né? A ideia talvez tenha sido mostrar que ela era muito mais desenvolvida, né, como mulher do que ele como homem, que ainda podia parecer um menino, né? Ou seja, muito mais madura, né? Era areia demais para o caminhãozinho dele, alguma coisa desse tipo, tá? Mas aqui você cria uma imagem da Capitu e cria uma imagem do Bentinho lá aí na sua cabeça da forma como você achar que deve, porém dentro da subjetividade expressa pelo Machado de Assis, ok? Ficou claro? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós trabalharemos os outros 3 tipos textuais.